vamos tratar de uma matéria de um recurso especial de número 2022-413, que tramitou pelo Superior Tribunal de Justiça na sexta turma. Trata-se de uma ação penal em que o Ministério Público pediu a absolvição e o juiz julgou condenando. Aí há aquela pergunta: o juiz pode julgar quando o Ministério Público pede absolvição? Eu particularmente entendo que sim, que não fere nenhum procedimento, não fere nenhum sistema acusatório, mesmo porque o Ministério Público faz a acusação. Ele fazendo a acusação, o magistrado não está preso à argumentação, à apresentação do Ministério Público e muito menos à apresentação da defesa. Ele tem o compromisso legal de analisar a prova, analisar os fatos e decidir. Vamos observar se o Ministério Público ele teria a possibilidade de influenciar de certa forma e fazer o magistrado, fazer o Poder Judiciário atendê-lo, e o Poder Judiciário neste sentido estaria ratificando o que a acusação, o que o Ministério Público propõe. Mas não é esta, ao meu ver, a realidade. O juiz não está afeto na sua livre compreensão, no seu livre entendimento, acatar o que o Ministério Público determina ou o Ministério Público coloca para que seja julgado. A matéria que o Ministério Público traz para ser julgado é uma matéria onde apura-se determinado fato, desde a pronúncia. Ele coloca lá na pronúncia, buscando o entendimento do juízo para que esta verdade processual ali colocada na denúncia seja apurada no princípio de contraditório, trazidas as provas pelo princípio do contraditório e, ao final, condenado. Mas se neste curso o Ministério Público ele pede a absolvição, entende que não tem provas suficientes e nas alegações finais ele pede a absolvição, o juiz estaria aí obrigado a atendê-lo, simplesmente atendê-lo? E se não atender, não teria mais a legitimidade acusatória, a decisão não teria vamos dizer assim, o aval do Ministério Público, ou seja, não teria pedido, legitimidade de pedido? Eu entendo que não, mesmo porque o juiz tem que analisar o que traz nos autos, nas provas dos autos. Ele tem que decidir a lide. O Ministério Público pode opinar pela condenação e ou pela absolvição, mas cabe ao juiz, à justiça, dar o veredicto final. Ele admitir que o Ministério Público, mudando de opinião, mudando de posição, pedindo a absolvição, estaria com a razão. Neste sentido, o juiz certamente irá fundamentar a sua sentença dando a absolvição, acolhendo a tese do Ministério Público. Mas se o Ministério Público simplesmente muda de posição, por alguma razão ele não mais deseja que aquela ação seja e tenha o cunho condenatório, o desfecho condenatório, e ele pede a absolvição, estaria o juiz obrigado a atendê-lo? Eu, particularmente, como eu já disse, entendo que não,
o juiz tem sim a obrigação de analisar o conjunto probatório e se neste conjunto probatório ele, observando que o caso é de condenação, as provas que ali foram apuradas têm que ser condenatórias, eu entendo que o juiz estaria certo neste caminho e também o Superior Tribunal de Justiça acertadamente decidiram em ratificar que o juiz tem a obrigação de condenar quando o Ministério Público muda de opinião. Isto não significa que estaria infringindo ou atingindo o sistema acusatório. Pelo contrário, o magistrado não está atrelado a valores colocados pela acusação e pela defesa. Posso dizer a você que já tivemos oportunidade em que no Tribunal do Júri veio-se o processo para o júri, teve a pronúncia, na pronúncia encaminhou-se para ser julgado o fato lá pelo Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, o Ministério Público pediu a absolvição. A defesa ratificou, pedindo que atendesse o Ministério Público e também atendesse às suas razões, a sua sustentação de oratória, demonstrando que os jurados haveriam de absolver o acusado. Mas os jurados condenaram. Para nós foi surpresa a condenação? De certa forma até sim, porque o pedido do Ministério Público não foi mais pela condenação, e sim pela absolvição. E a defesa acompanhou, e a defesa trouxe outros elementos para que o Tribunal do Júri, os jurados tivessem a plena segurança e confiança que pudesse absolver. Mas isto não foi o suficiente. Por quê? Porque os jurados tinham consciência social de que o acusado que ali estava sendo julgado, ele não era aquela pessoa que merecia a não ser condenado. Ele era uma pessoa que já teria a sua fama, teria prejudicado muita gente, e não é o fato de que a acusação pediu a absolvição, o processo não continua. Continua sim, continua as provas que foram apuradas, as provas que foram produzidas na fase processual, desde a singular, isso tratando de Tribunal do Júri, ou no caso só de provas singulares do processo singular, cabe ao Tribunal do Júri, ao Conselho do Tribunal do Júri, analisá-las e decidir conforme a sua consciência. E não é diferente do fato do magistrado togado decidir também conforme o seu entendimento, o seu convencimento e também conforme a sua consciência. O magistrado não há de estar atrelado o que o Ministério Público pede, mesmo porque se pediu absolvição, continua as provas incriminadoras produzidas e estas provas processuais produzidas estão ali para serem decididas a favor do pedido de absolvição da acusação e pedido também de absolvição da defesa. Como, se o juiz não concordar, porque perceber que o Ministério Público simplesmente mudou de posição, pediu absolvição, mas o conjunto probatório não é assim que direciona, que estaria fazendo a melhor justiça. A decisão é do juízo e não é uma decisão por falta de acusação. Daí para frente seria de ex officio a sua decisão? Eu não entendo que seria plausível
nesse sentido que estaria infringindo o sistema acusatório. Pelo contrário, o juiz tem a obrigação, sim, de decidir aqueles fatos, de decidir aquele conjunto de provas, decidir o litígio que traz aquela ação penal. E nem por isso que o Ministério Público pede a dissolução, estaria o juízo obrigado a absolver. Pelo contrário, cabe sim ao magistrado, ao juízo, togado ele, e ou juiz do Tribunal do Júri, seria dado os juízes do plenário do Tribunal do Júri, cabe-lhes a competência de analisar, do conselho de sentença, analisar se aquelas provas, elas poderão sim dar a tranquilidade a absolver. Neste sentido, estaria o judiciário, o poder judiciário decidindo, estaria o poder judiciário julgando a prova da melhor forma possível, absolvendo. Mas se o seu entendimento não for este, estiver elemento básico, sólido, para que a condenação fosse a melhor decisão de justiça a ser aplicada, com absoluta certeza, este seria o caminho para que o judiciário tomasse a melhor decisão de direito e de justiça a ser aplicada. Neste caminho, acertadamente decidiu os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com base no disposto do artigo 385 do Código de Processo Penal, que outorga ao juízo o livre convencimento para que ele possa julgar, o livre convencimento de análise das provas, para que ele possa efetivamente buscar na essência do direito, da razão e de todo o procedimento do arcabouço processual e penal, para que o litígio seja realmente decidido da melhor forma possível. O que nós observamos e podemos observar que, com tristeza, algumas situações, analisando pareceres de vários juristas, prós e contras, tem opiniões da mais diversa possível. O que se percebe é que, se deixar uma instituição, por exemplo, a instituição do Poder Judiciário, não quer perder poder, e o do Ministério Público quer ganhar poder, é uma grande vaidade de desejo de poder. Se eventualmente o Ministério Público ganhar poder e o Judiciário ficar submetido à sua colocação ou à sua apresentação condenatória, e aí o Judiciário teria que ratificar o que o Ministério Público, o poder acusatório, apresenta? Não, pelo contrário. O Poder Judiciário, entendo eu, que não está atrelado a este vínculo de obrigação. Pelo contrário, ele tem que analisar o conjunto probatório e decidindo favorável à defesa e ou favorável à acusação. Estando o Ministério Público pedindo ou não a absolvição, não cabe ao Poder Judiciário atender simplesmente porque a promotoria, o Ministério Público assim opinou, assim decidiu. Agora, vejam, senhores,
se este poder fosse vinculante, como é que ficaria os atores, as pessoas, os operadores do direito? O Ministério Público propõe a acusação. Em N circunstâncias, o Poder Judiciário não concorda e julga a acusação, julga e decide contrário aos desejos da acusação, absolvendo. Tomando como base o Ministério Público pedindo a absolvição, não poderia ser contrariado, porque daí para frente não teria uma, aspas, acusação, um pedido de acusação, e o juiz, por sua vez, estaria decidindo de ex officio? Não seria, fecha aspas, não seria, ao nosso ver, de ex officio. Ele estaria dentro desta mesma ação. Esse processo, essa persecução penal, ela continua. O Ministério Público não perde, não deixa de continuar sendo o titular da ação, mas ser titular da ação e ser atendido no seu desejo, na sua vontade, seja ela para condenar ou seja ela no sentido contrário, pedindo absolvição por qualquer razão que seja, esta razão não venha atender a vontade, o que é de discernimento, de convencimento do juízo para absolver e ou condenar, entendo que os ministros da sexta turma do STJ teriam e estariam assim com razão no que decidiram em não dar provimento ao recurso especial do qual nós estamos tratando. Penso eu que seria pura vaidade no sentido de desejar ganhar poder ou diminuir poder. Vamos ficar com a realidade, vamos ficar cada um com as suas limitações ou com o seu poder de decisão e o seu poder de colocações de acusação, de fazer acusação e o seu poder de fazer defesas. O grande problema que vejo é se a defesa fosse o contrário, a defesa pedisse a condenação. E isto já ocorreu na nossa carreira, de um colega ter pedido a acusação, pedido a condenação, não a acusação, me desculpa, pedindo a condenação, quando o Ministério Público pediu a absolvição. Aí ficou esquisito, aí ficou de forma em que o juiz julgou o réu indefeso, teve que trocar de defensor, mas continuou a persecução penal, já com o pedido do Ministério Público opinando pela absolvição. O outro defensor continuou, fez a defesa, fazendo a defesa, concordando com o Ministério Público que ele teria razões em pedir a absolvição, e o magistrado, ao contrário, ele julgou as provas, julgou conforme a sua consciência e valorizou o conjunto probatório, valorizou a sentença fundamentada, bem fundamentada, e condenou, mesmo com esta situação lá atrás, a defesa pedindo a condenação. Mas esse pedido de condenação da defesa não foi levado em consideração na sentença. O que deve sim ser levado em consideração
é o conjunto probatório produzido, nesta fase instrutória, com o princípio do contraditório e o juízo. O juiz observa que a prova ela é contundente e autoriza uma sentença condenatória, e dessa forma o juiz decide, acolhendo o seu entendimento, acolhendo o que a prova lhe traz de subsídio, de suporte para que a decisão seja condenatória. E assim, entendo que os ministros foram lucidamente, eles decidiram de forma correta na decisão, no recurso especial, do qual autorizaram o juiz, continuando dando aval aí à decisão do juiz para que condene quando o Ministério Público peça absolvição.